Todo mundo diz que você precisa escrever todos os dias. Mas será mesmo verdade? Como é que essas pessoas conseguem escrever todos os dias? Porque eu não consigo, você consegue? Meu nome é Juliana Feliz, eu sou jornalista e escritora e aqui nesse canal eu falo sobre rotina de escrita e muito mais. Olha, eu já fiz muitos cursos de escrita criativa. Eu já li muitos livros sobre esse tema. E parece que essa questão de escreva todos os dias é um combinadão de todo mundo. Todo mundo combinou, olha, vamos dizer para todos os escritores que eles têm que escrever todos os dias. E muitos escritores que dão entrevistas, eles falam, eu escrevo todos os dias. Eu escrevo 2.000 palavras por dia. Eu escrevo 2 horas por dia. Mas como é que é isso na prática, né? Porque geralmente a gente se sente um pouco frustrado, porque é muito difícil a gente criar essa rotina, esse sistema de escrever todos os dias. Eu não consigo, tá? Eu vou ser bem sincero, eu já tenho vários livros publicados, já escrevi muito na minha vida, não só livros de ficção, mas livros de não ficção, pesquisas acadêmicas, enfim, eu tenho aí milhares de páginas escritas, isso é verdade. E eu não consigo escrever todo dia. E no começo, quando eu estudava sobre isso, eu pensava, nossa, será que um dia eu vou conseguir acordar em determinado horário, vou escrever? Só que eu sou mãe, eu tenho 3 filhas, eu tenho meu marido, eu tenho a casa, eu tenho minha rotina, eu tenho o meu trabalho, né? Eu sou professora. E aí eu penso, né? Parece que todo mundo está escrevendo menos eu. E aí quando eu estou assistindo uma série na Netflix, eu penso, será que todo mundo está escrevendo menos eu? Né? E aí eu faço uma viagem e penso, nossa, seria uma boa oportunidade para escrever, mas eu não estou escrevendo, eu estou aproveitando a minha viagem. Então eu sinto que às vezes a gente fica muito frustrado em relação a isso. E eu vou dizer algo a você, não se comprometa a escrever todos os dias. Por quê? Primeiro porque é muito difícil, tá? E segundo que parece que se você falha um dia, parece que depois você não vai mais conseguir entrar naquela rotina e você se sente muito fracassado, como se você não fosse nunca honrar, né, esse seu trabalho, esse seu ofício, e você não fosse digno de ocupar esse espaço ou até ter esse status, né, de ser um escritor profissional, algo desse tipo. Então, o que eu penso hoje em relação a isso, né, e agora falando com você sobre isso, a questão pense no seu livro todos os dias, né, e quando a gente trabalha pela nossa escrita todos os dias, é bem diferente, a abordagem é outra, tá? Então, vamos imaginar que hoje eu pensei no título do meu livro. Tá? E amanhã eu vou estudar um pouquinho sobre escrita criativa. E depois de amanhã eu vou escrever o início do meu livro. Em outro momento eu vou pensar nos nomes para meus personagens. Então perceba que todo dia eu estou trabalhando no meu livro. Né? Isso também pode acontecer com você. Imagine se por essa perspectiva a gente deixar dessa obrigação. Eu preciso escrever 1.000 palavras, preciso escrever 2.000 palavras, eu preciso terminar um capítulo esse mês, né? Gente, vamos com calma. Vamos com calma, porque às vezes nem no nosso trabalho, nem nas pesquisas, por exemplo, na minha pesquisa acadêmica, eu segui esse ferro e fogo. Por quê? Porque a escrita é um processo criativo. Ela não é igual uma meta de correr 5 quilômetros ou de academia 5 vezes na semana. Não é a mesma coisa, tá? Não é esse mesmo hábito. A gente está falando de criar. A gente está falando de entrar num estado de flow, a gente está falando de uma questão de você se envolver com a sua história. Isso é muito diferente de correr uma maratona, isso é muito diferente de escrever relatórios no seu trabalho, isso é muito diferente de qualquer outra coisa, porque você precisa estar conectado com aquilo, tá? O processo de criatividade não funciona igual uma planilha do Excel, né? A nossa mente, a nossa criatividade, ela funciona de outro jeito. Então, se você imaginar, eu vou escrever todo dia das 7 às 8, eu vou escrever o sábado a tarde inteira. É muito mais difícil do que quando a gente consegue encaixar no nosso dia alguma atividade ligada ao seu livro. Seja pensar nele, seja fazer um painel, tá? Com algumas anotações da sua história, seja pensar no final, seja pensar nas roupas dos seus personagens, por exemplo. Sabe, tudo isso passa a ser o quê? Mais divertido, mais gostoso de fazer. Isso nos faz com que a gente trabalhe no nosso livro um pouquinho por dia. E se um dia você não pensar no seu livro, também não tem problema nenhum, tá? A questão é você não perder a sua motivação e o seu engajamento, tá? Porque senão, quando vira a arte, vira essa obrigação, o encanto se perde, né? E aí a gente perde a vontade. Isso aí passa a ser um outro trabalho, né? Eu sou jornalista, então é muito diferente de você escrever uma reportagem, escrever um press release, por exemplo, que você tem uma informação muito definida e que você tem que cumprir aqueles requisitos da informação e pronto, sabe? Embora seja uma atividade que tem um pouquinho de criatividade, mas é um trabalho técnico, tá? E considerando também que a escrita tem a técnica, a criatividade é um outro setor da nossa vida, do nosso cérebro.
Então, encarar isso como uma maratona não leva a gente a esse fazer artístico. Pode fazer com que você produza mais rápido, mas não é a mesma coisa, tá? Isso, assim, eu falo da minha experiência e eu também quero saber de você como é que você faz. Você consegue escrever todos os dias? Você consegue acordar às 5 da manhã para escrever? Eu já fiz isso, tá? Eu já passei por essa experiência. Eu vou até contar rapidinho uma história. Quando eu estava no período de quarentena aqui em Portugal, as minhas filhas estavam em casa, eu tenho 3 filhas, elas estavam fazendo estudo remoto e meu marido, ele estava trabalhando com serviço essencial, então ele não podia ficar em casa, ele ficava às vezes 15, 20, 30 dias fora de casa. Então eu escrevia o dia inteiro. Então eu acordava, tomava café, cuidava das crianças, ela fazia a aula, fazia as tarefas, e eu escrevia, e almoçava, escrevia, e de noite até o horário, assim, como se fosse um trabalho, né? E foi muito bom. Mas quem tem esse privilégio? Quer dizer, isso foi uma fase da minha vida, e não é mais assim. Hoje eu faço outras coisas. Eu produzo materiais, eu dou aula, tenho minhas mentorias, né? Enfim, eu tenho outra rotina. Hoje não consigo escrever 8 horas por dia ou 6 horas por dia. Isso é um momento, é difícil, né? Talvez nas férias a gente consiga, mas é um movimento totalmente diferente. E é isso, pessoal. Eu quero ouvir de vocês. Contem aí um pouquinho sobre a experiência de vocês. Se vocês acham que realmente você precisa escrever todos os dias, se isso é um mito ou se isso é algo assim que é só para você criar o hábito, ou se isso pode ser um pouquinho assim disciplinador e um pouquinho até rude com a gente mesmo enquanto um artista, enfim, com alguém que quer ser criativo, trabalha com criatividade, trabalha com criação. Um abraço e até lá!